Oi, eu sou a Ana. Esse vídeo não tem nenhum roteiro. Eu, na verdade, decidi parar de ter vergonha de aparecer, ou o medo, né, de ser vista, porque ontem eu postei um vídeo, né, que eu, na verdade, criei o canal justamente para falar das coisas que eu amo, que são os doramas. Então, ontem foi meu primeiro vídeo postado e eu fiquei pensando, será que tá interessante? E realmente a minha resposta sincera foi que não, que achei uma coisa bem chata e um pouco parada. E então eu falei assim, será que não é interessante? Às vezes me conectar mais com as pessoas aparecendo, até porque eu já trilhei essa trajetória, né, em outra plataforma. E deu certo no final, e eu pensei, o que poderia estar me impedindo de aparecer novamente, aparecer em outra plataforma, né? Falar sobre as coisas que eu amo, da minha forma, né, de pensar e como eu enxergo, né, os doramas, o que eles impactam na minha vida, né? E aí eu comecei a pensar nas pessoas que me inspiram, né, nas pessoas que eu gosto de acompanhar por aqui, porque eu consumo muito YouTube. E eu falei assim, na verdade, eu acho que não tem nada que me impede, né? Até porque essas pessoas são pessoas carismáticas, cheias de personalidade, pessoas corajosas que um dia começaram também do zero e que hoje fazem eu me sentir feliz, me sentir criativa, me sentir inspirada, me passam aquela sensação de coisa boa, aconchegante. E é isso que eu quero trazer aqui também. E falei assim, por que não começar, né? Por que não aparecer? E pensar mais nisso como se fosse algo um pouco hobby, né? Uma diversão, porque para mim doramas é um hobby. E por que não, né, compartilhar isso com outras pessoas? Por que não escutar também, talvez, outras pessoas falarem disso junto comigo? Então esse acabou sendo o meu pensamento assim imediato de começar. E falando um pouco sobre os doramas, na verdade, eu comecei a ver doramas tem uns 2 anos e salvou literalmente a minha vida, assim. E falar sobre doramas é uma coisa que me faz muito bem, porque eu consumo vários e eu sempre anotava no meu caderno muitas coisas, aquilo que me tocava, aquilo que eu achava super importante, que poderia ser uma lição de vida. Então, essa parte de poder colocar isso é como se fosse na prática, né? Sair do papel e colocar em um vídeo, poder falar sobre isso, escrever mais, prestar mais atenção. Todo esse processo criativo, eu gostei bastante, né? Apesar de que eu não postei ainda os vídeos do dorama que eu estou assistindo, mas eu gostei bastante do processo criativo. Toma tempo, sim, mas apesar disso, vamos ver no que vai dar, né? É aquela questão de se importar menos e se arriscar mais. E eu estou tentando praticar um pouco disso, né? De me importar menos, assim, de qual resultado vai ter, né? Se ter pessoas assistindo ou não. Mas pensar que vai ser uma documentação para mim, né? Vai ser pro meu eu aqui, daqui 5 anos, eu voltar aqui e ver, nossa, eu gostava muito desse dorama, então, tipo assim, quero ver minhas considerações sobre ele, o que eu comentava, e em vez de estar realmente ali no papel, coisas que eu deixei ali, tipo, tá na gaveta, eu posso vir revisitar aqui novamente e ainda ter a opinião de outras pessoas que também gostam e estão comentando junto comigo. Então, o meu pensamento se voltou muito para esse cenário, né? O cenário mais positivo. E às vezes a gente tende sempre a ver o negativo, né? E eu penso que isso também pode ser um ato de coragem, né? A gente pode considerar que na verdade, eu posso considerar que para mim é um ato de coragem de recomeçar novamente, de fazer algo novo, algo que me empolga, estar mais próximo dessa questão de ser fã, né? De poder não ter vergonha das coisas que eu amo, das coisas que eu gosto. E a opinião alheia não vai mudar aquilo que você realmente gosta. Qual seria o sentido de você parar de fazer as coisas que você ama só por causa de outras pessoas
que não te afetam diretamente. Eu falo no quesito de não pagam as suas contas, não te ajudam de forma emocional, talvez, ou não te apoiam naquilo, porque as pessoas que realmente gostam de você, estão do seu lado, querem o seu bem. E se aquilo te faz bem e aquilo te faz ser feliz, por que que elas não te apoiariam, né? Então, eu penso que é complicado, sim, né? Existem várias circunstâncias, vários cenários, assim. Cada pessoa tem sua realidade, né? Em questão de amigos, família. Mas, se a gente pensar um pouco nesse caminho de que criar e fazer as coisas que a gente ama, voltado, né, para as coisas que a gente ama, seja um anime, seja doramas, sejam séries, sejam a cultura pop também, K-pop, ser fã dessas pessoas, que isso diminui nossa personalidade, que isso diminui a gente como uma pessoa, né, adulta, né, que ainda tem um pouco, ainda não, né, é muito preconceito ainda em cima disso, de que a gente não é adulto porque a gente é fã ou porque a gente gosta de coisas que são diferentes e coisas que nos fazem alegres, né? Ali como se fosse um mundo de fantasia. Eu, na verdade, acredito que o dorama, ele nos relata e nos mostra muitas coisas que estão lá dentro da gente, que às vezes a gente nem enxergava antes, né? E aquilo vai saindo aos pouquinhos, a gente vai acreditando mais na gente, a gente vai vendo que não é só a gente que passa pelas certas coisas, que existem várias pessoas que podem se identificar, né, com a nossa caminhada, com a nossa trajetória, com a nossa história, né? E os doramas, eles me fazem ir por esse caminho, ir por esses sentimentos, né? Me deixam alegres justamente por ver o melhor de mim, né? Ver a luz que existe em mim e que antes eu não conseguia ver muito bem, né? A sensibilidade, a bondade, né? Então eu vejo muito isso nos doramas, apesar de que tem vários gêneros, né? Eu gosto mais dos que mostram mais a vida cotidiana, gosto dos que mostram mais a questão da cura, né? Da superação, dessas histórias mais profundas, impactantes, né? Então, pra mim, isso tudo me fez chegar até aqui, até nesse momento onde eu estou gravando esse vídeo. E que eu estou fazendo mais um trajeto na minha vida. E eu acredito que vai ser uma coisa boa, estou torcendo para que isso seja algo bom para mim. Eu já estou vendo, né, que é algo bom, eu estou experimentando coisas novas, que é me ver pela câmera, fazendo um vídeo assim, né? É algo totalmente diferente para mim. Então, eu acho que é isso. Eu falei muito até. E a gente se encontra no próximo episódio, no próximo podcast, que eu vou continuar gravando aqui pra vocês, que a gente vai estar falando sobre A Coroa Perfeita, que é o dorama que eu estou acompanhando e eu estou amando. Então, até a próxima!